Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de estatística, um assunto bem importante, cai em muitos vestibulares. A grande maioria, na verdade, aborda estatística. Pouquíssimos não abordam, mas acredito que quase a totalidade dos vestibulares e concursos cobram esse tópico tão importante. Antigamente, né, logo no início da estatística, era como se fosse um braço da matemática, uma fluente. Hoje é uma ciência exata muito, muito forte, mas de uma maneira intuitiva, se a gente pudesse definir a estatística para uma pessoa, digamos assim, que está iniciando, seria o seguinte: seria uma maneira de traduzir um comportamento coletivo a partir de números, através de números. Então, uma boa definição, intuitiva de certa forma, mas muito boa, seria essa: é a interpretação de um coletivo através de números. Essa seria uma ideia da estatística, tá bom? Tem três elementos básicos que a gente precisa compreender, porque quando você tem uma população estatística, uma região, um país, uma cidade, né, um local, uma região, isso é uma população estatística. Mas muitas vezes a gente não tem como analisar todas essas pessoas, todos esses dados. Quando fala, por exemplo, um exemplo muito clássico, por exemplo, a parte das eleições. Não dá para a gente perguntar a todos os eleitores do Brasil em quem eles vão votar, ou quais as intenções de voto. Então a gente pega um subconjunto dessa população estatística, isso é chamado de amostra, tá bom? Então, primeira coisa, a amostra é um subconjunto da população estatística. E aí você tem várias informações, beleza? Outra coisa importante que a gente tem que chamar a atenção é o rol. É você pegar as suas informações, pegar os seus dados e colocar em ordem não decrescente ou ordem não crescente, beleza? Então, é a sequência, a sequência de dados dos objetos, dos elementos da amostra em ordem. Quando eu falo em ordem, acabei de dizer, né? Não decrescente ou não crescente. O que significa dizer, não decrescente é crescente? Não, porque podem ter elementos que se repetem, tá? Então, em matemática é muito importante, na estatística também, é muito importante você definir as coisas de maneira correta. Sequência de dados em ordem não crescente ou não decrescente. De um modo geral, eu prefiro escrever em ordem não decrescente, ou seja, os dados subindo do menor para o maior. Acho que é muito mais intuitivo, é mais natural para a gente, tá? Então vamos combinar, quando a gente for colocar os elementos em rol, a gente coloca em ordem não decrescente, ou seja, do menor indo para o maior. E outra coisa também super importante na estatística é a frequência. Então, tem alguns nomes, né, algumas nomenclaturas, terminologias são muito importantes, mas eu diria que mais importante é você saber ler uma tabela e identificar o que cada coisa significa. Por exemplo, eu vou dar aqui uma tabela, vamos criar uma tabela aqui. Essa tabela ela é formada por idades. Idades de pessoas, tá? Adolescentes, por exemplo. Então, uma coisa. Vou colocar algumas idades aqui: 15 anos, 14, 17, 17, 14, 15, 15, 15, 14, 16. Olha só, sair colocando. Pronto.
aqui é 15. Isso aqui é uma tabela, vamos supor, com idades de pessoas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar para a gente ver a frequência, tá bom? Olha só. Existe uma coisa chamada frequência absoluta, que significa quantas vezes o elemento aparece, e existe outra chamada frequência relativa, que é uma determinada quantidade representa um percentual em relação ao todo. É super simples. Vamos colocar aqui idade, frequência. Eu vou chamar de frequência absoluta e aqui a frequência relativa, ok? Quando eu falo a frequência relativa, estou falando em percentual. Quando eu falo em frequência absoluta, eu estou falando em quantidade. Então vamos preencher essa tabela aqui. Quais são as idades que eu coloquei aí? As idades são 14, 15, 16 e 17 anos. Quantos 14 tem? Vamos ver? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No total, isso é um quadro 5 por 5, tem 25 números, tá bom? Para saber quanto representa, olha só, é só dividir 6 por 25, aí eu sei o percentual, tá bom? Isso dá 24%. 15, quantos 15 tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dividido por 25 para saber o percentual, 28%. 16, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 24%. E 17. Ou você vê quanto falta para fechar os 25, ou vamos contar mesmo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também representa 24%. Se você somar, só para você confirmar, 6, 6, 6, 18 com 7, 25, tem 25 pessoas, e aqui 24, 24, 24, 72, 72 com 28, 100%, tá bom? Então aqui é a frequência absoluta e aqui é a frequência relativa. Você também pode encontrar o termo frequência acumulada, que é escrevendo a soma de todos os anteriores. Por exemplo, aqui tinha 6, aí agora tem 7, acumulado aqui já tem 13. Aí bota mais 6 aqui, 13 com 6, 19. Aí vai colocando a acumulada e a frequência relativa. Eu acho que esses dois são os mais comuns. Frequência absoluta, que é exatamente quantas vezes o termo aparece, e aqui frequência relativa, que é o percentual em relação ao total. Então a gente tem a amostra, tá, que é o conjunto, o subconjunto da população estatística. A gente tem que saber colocar em rol, que é em ordem não decrescente ou não crescente. Se eu colocasse aqui, quais são as idades em rol? 14, 15, 16 e 17, né? Agora, se eu fosse escrever um por um, eu teria que escrever o 14 6 vezes e escrever o 15 7 vezes, o 16 6 vezes, escrever todo mundo assim. É claro que a gente vai fazer até exercícios sobre isso, tá bom? Esse é o começo da estatística, essas três coisas mais importantes para a gente aprender o que é média, mediana, moda, desvio padrão, variância, desvio médio, tudo isso a gente vai ver bem direitinho, tá bom? Então, esse começo eu queria mostrar para vocês e a partir da próxima aula eu vou começar a falar sobre medidas de tendência central, média, mediana e moda, tá bom? Fica ligado, até a próxima.